Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Graça e paz aí para todos. Boa noite. Bem-vindos aí a mais uma live de estudos. Muito frio aqui. Não sei aí em outros lugares, mas aqui está muito frio. Essa noite a gente vai iniciar uma série de estudos aí, conforme nós anunciamos, né, sobre versículos que a gente pensa que é uma coisa e também interpreta de uma maneira equivocada, okay? Versículos que não significam muitas das vezes o que a gente pensa, e na verdade é mais uma aula, né? Quase uma aula de hermenêutica, que é uma das matérias que nós estudamos no seminário. E assim, quando a gente estava fazendo, foi uma matéria que deu assim muito suporte para a gente interpretar, entender a palavra de Deus. Então a gente não vai falar aqui, gastar a live toda com a hermenêutica, com as técnicas, enfim, mas vamos passar umas dicas aqui para você que quer se aprofundar nesse assunto, e também serve para você, assim, seguindo essas dicas aqui que a gente vai passar também, e esses versículos que a gente vai interpretar segundo a palavra mesmo de Deus, a palavra revelada, e fazendo muita busca assim no grego, no hebraico. A gente também, o objetivo não é estudar grego e hebraico, até porque a gente sabe muito pouco de grego e hebraico. Então o objetivo é trazer alguns versículos assim que muitas das vezes a gente interpreta de maneira errada. E a gente vai usar algumas técnicas da hermenêutica e algumas dicas aqui também que a gente vai passar para você não incorrer neste erro, ok? Um abraço aí para minha mãe, que já está assistindo. Um abração, okay? Deus abençoe. Deixar um abraço aqui também para o pessoal que vai entrar aí depois, você que vai compartilhar a live, ok? E no sábado passado a gente orou aqui pelo nosso amigo Sorinho, né? E graças a Deus, Sorinho está bem. Exatamente. Provavelmente essa semana ele vai ter alta, né? Estivemos orando aqui pelo nosso amigo, e essa semana ele fez uma chamada de vídeo pra gente. Ele já está na enfermaria, está se recuperando, e o oxigênio dele já está em 2 litros, quer dizer, pela quantidade que ele estava tomando, foi uma grande melhora, né? Mais ou menos conforme aconteceu também com a gente, quando a gente estava internado lá no hospital, e tenho certeza aí que os irmãos também oraram, e a gente retribuiu agora, né, as orações que o Sorinho fez quando a gente estava lá, e Deus também atendeu as nossas orações. Ok? E o Sorinho está em franca recuperação. Daqui a pouco vai ter alta e vai para casa, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Pessoal, vamos lá então. Versículos que não significam muitas das vezes aquilo que a gente pensa, ok? Bom, a gente acredita que todo leitor ou estudioso da palavra já cometeu o triste equívoco de interpretar mal algum texto das Escrituras Sagradas, e isso aí pode ocorrer por vários motivos, ok? Dentre esses motivos, a gente pode citar aqui analfabetismo funcional. O que é isso? É ler e não entender, ok? Porque temos pouco hábito de leitura, ou porque tentamos entender um texto escrito originalmente em grego e hebraico com a nossa mente
do século XXI e adaptando tudo isso à nossa cultura, então fica complicado muitas das vezes, ok? Abraço aí também para a pastora Gina, que está assistindo. Abração. Deus te abençoe. Minha irmã querida. Amém. Deus te abençoe. Te amo. Então pode acontecer por esses motivos, e a gente pensando com a nossa cabeça do século XXI, algumas coisas escritas no grego e no hebraico, muitas das vezes fica complicado. Se a gente não usar essas técnicas de hermenêutica, se não fizer uma exegese também, que é outra técnica que nós temos para elucidar algumas questões bíblicas, muitas das vezes que a gente não entende, então vai ficar muito complicado, ok? E seja qual for, então, o motivo, essa série que a gente está iniciando hoje, ela visa um auxílio ou uma ajuda para não cometermos esse erro. E antes da gente começar a explicar os versículos, entrar em si nesses versículos que a gente separou aqui, e que são mal interpretados, a gente gostaria de dispor algumas regras básicas que devem ser utilizadas em todos os estudos bíblicos, ok? Tem uma palavra aqui como exemplo, está lá em Isaías 28:10, que diz o seguinte: a quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, se a gente percebeu nesse texto, né, a própria Bíblia ensina que ela mesma não deve ser lida de forma isolada, mas em comparação com os outros textos contidos nela. E se a leitura e o uso do texto bíblico eles não forem acompanhados de uma boa hermenêutica, que é a arte da interpretação de textos, né? Essa matéria ou essa cadeira que a gente tem no seminário teológico, e que muitas das vezes é passado assim de qualquer maneira, sabe? Não tratam com a devida atenção ou com o carinho que ela merece. Por isso que a gente tem muitos erros aí doutrinários de muitos líderes e pessoas que simplesmente interpretam de uma maneira equivocada. Isso gera confusão, ok? Aquilo que a gente entende pode ser completamente diferente do significado que era originalmente assim pretendido. Em alguns casos a confusão ela também pode gerar consequências e modificar visões inteiras sobre certos assuntos, ok? Um abraço aí para minha irmã Karina também. Um abração, Karina. Deus te abençoe. Infelizmente o Flamengo perdeu. Não dá para ganhar tudo, né? A gente ganhou 9 títulos nos últimos 2 anos, não dá para ganhar tudo. Uma hora tem que perder, né? Só perde quem tá lá na final, ok? Mas vida que segue. Vida que segue. Algumas regras básicas da hermenêutica, então, a gente pode estar passando aqui para os irmãos, né? A Ana também entrou. Abração, Ana. Deus te Um abraço abençoe. aí para nossa amiga também, para Ana Rodrigues, ok? Deus te abençoe, querida. A gente pode passar então essas regras básicas da hermenêutica para ajuda dos irmãos aí quando forem ler a Bíblia, interpretar um texto ou pregar, preparar um estudo, assim como a gente faz também aqui, ok? Então, que regras básicas são essas? Antes da gente começar aqui a destrinchar esses versículos e o que eles significam na verdade, ok? Bom, ao ler um versículo, seja qual for, compare esse versículo com todo o capítulo. Isso faz com que você acerte na hora de aplicá-lo, pois
você vai compreender um contexto, ok? Porque não se entende um livro lendo apenas uma página, nem um poema lendo apenas um verso, ok? Uma página ela não define um livro e nem um poema, nem um verso de um poema vai definir aquele poema, se ele é bom, se ele é ruim ou se você entendeu alguma coisa, ou seja, tem que ler todo. Algumas situações, por exemplo, algumas pessoas pegam textos isolados e simplesmente fundamentam verdades e passam conceitos em cima daquele versículo isolado, mas não leram um contexto. E o que é o contexto? São versículos após ou versículos antes. E em muitos casos, a gente tem que ler o capítulo inteiro para entender aquele versículo, o que Deus estava querendo comunicar ali, ok? Graça e paz, Hilda. Deus abençoe. Um abraço aí para Hilda Reis também, que está aqui na live. Amém? Que Deus te abençoe, querida. Amém. Então, se você compreendeu o assunto contextual e tem uma visão maior do principal do capítulo, compare-o também com outros textos bíblicos referente ao mesmo assunto. Isso te dará luz sobre o que a Bíblia realmente ela quer dizer, tá bom? É outra dica aqui que a gente quer dar. Um abraço aí também para o nosso amigo, para o André. Abração, Amém? André. Deus te abençoe, André. Amém. Outra dica é tentar encontrar o assunto principal do livro comparando seus capítulos entre si, ok? E quanto maior noção tivermos do contexto, mais argumentos nós teremos para não errar na hora ali da interpretação, tá bom? Uma outra dica é que durante os passos anteriores, ou seja, os passos 2 e 3 que a gente citou aqui, né, que é fazer comparação com outros textos, você poderá encontrar versículos que inicialmente parecem contraditórios, ok, entre si. E como lei e graça, principalmente no livro de Romanos, né, quando isso ocorrer, leia o contexto de todos os outros versículos em questão, ok? A gente vai citar aqui alguns exemplos no livro de Romanos, tá bom? Então vale ressaltar que a Bíblia ela não contradiz ela mesma. Então, se isso ocorrer, é sinal de que algum texto que você leu, ele pode estar sendo interpretado de maneira equivocada ou de maneira errada, tá bom? Então faça isso todas as vezes que ler as Escrituras, seja para pregar, seja para preparar um estudo ou mesmo aplicando na sua vida pessoal, tá? Essas dicas são muito importantes para a gente não cometer o erro de interpretação e falar coisas que o autor ali ou o próprio Deus não estavam comunicando, tá certo? Então, agora que você já sabe como estudar a Bíblia, vamos aos versículos, né, mal interpretados ou os versículos que não significam muitas das vezes aquilo que a gente está pensando. E o que se segue aqui, que vai se seguir, melhor dizendo, é uma pequena lista com exemplos que pensamos que muitos cristãos entendem de forma incorreta, inclusive nós já passamos também por esse mesmo problema de interpretação, tá? Eu repito aqui o que a gente já está falando desde a primeira live, sabe? Nós não somos os donos da verdade. A gente não está tentando assim jogar a nossa visão, os nossos conceitos próprios, a nossa opinião. Mas o objetivo aqui da live é pegar tudo isso e confrontar com a palavra de Deus, fazendo, claro, uso de técnicas que a gente sabe, que a gente estudou, de hermenêutica, de exegese, entendeu? Para ajudá-lo na sua interpretação da Bíblia, tá certo? Então vamos lá para os textos que a gente vai analisar essa noite. Tem muito texto, queridos, e se não der para a gente terminar hoje,
A gente continua depois. A gente né? continua na próxima semana, numa próxima live, porque é muito texto, tá? Só esse primeiro texto aqui a gente vai gastar um tempo precioso, porque também não é nosso objetivo aqui simplesmente lançar um versículo e falar, não, isso aqui não é assim e nem assim, é desse jeito. Não. Lançar dúvida, né? Aí eu vou lançar mais dúvida em cima do que muitas pessoas têm dúvidas ou estão interpretando de maneira errada. O objetivo é lançar o versículo, fazer uma hermenêutica em cima desse versículo ou uma exegese, tá bom? E compartilhar esse conhecimento que nós temos adquirido, que Deus tem, pela sua graça, nos dado, amém? Um abraço aí também para o nosso amigo Admilson Falcão, amém? Um abração, Admilson. A gente trabalhou junto aqui em Portugal, né, Admilson? Só que ele voltou para o Brasil, enfim, mas que Deus te abençoe, meu querido, amém? Abençoe tua família, amém? Um abraço aí para o Carlos Alberto também, nosso compadre, que chegou agora na área. Alberto. Devia estar vendo o jogo, né? O Alberto mudou a casaca esse ano, entendeu? Pô, aí não deu sorte pro Flamengo, né, Alberto? Pô, tô brincando, cara, tô brincando. Perdeu porque tinha que perder. Pô, a gente já ganhou muita coisa já. Mas vamos lá. Então o primeiro versículo que a gente vai analisar é o seguinte, e que a gente escolheu também, é um clássico esse versículo, e talvez o que faça menos sentido acreditar, mas a gente precisa contestar esse versículo, porque tem muita gente que ainda crê nisso aqui que a gente vai destacar. Um abraço aí também para nossa amiga, para a Mari Costa. Abração, Mari, Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Obrigado aí pela tua participação. Qual versículo é esse? Qual versículo a gente escolheu? É o versículo de 2 Coríntios 3,6. Aquela famosa expressão, a letra mata, que muita gente interpreta isso aqui de maneira errada, equivocada, tá bom? Diz o seguinte o texto: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ok? A Alberto está falando, ainda por cima o Botafogo foi campeão. Pois é. Ai. Vamos lá então. A letra mata. Esse texto isolado de seu contexto, recentemente e geralmente pelos cristãos mais leigos e semi-analfabetos funcionais, né? A gente não está ofendendo aqui ninguém. O semi-analfabeto funcional é aquele que lê e não entende, entendeu? Que lê e não entende. Esse é chamado semi-analfabeto funcional. Isso tem sido utilizado, esse termo, para afirmar a mentira de que se você ler muito a Bíblia, você fica maluco, você fica louco, ok? E os que creem nessa teoria afirmam que a letra refere-se a ler muito a Bíblia. Porque se a gente ler muito, isso mata. Mas o Espírito, referente ao Espírito Santo, ele vivifica, ok? E interpretando dessa maneira, eles conseguem dizer que conhecer muito a Bíblia, sem o poder do Espírito Santo, torna a pessoa morta espiritualmente. O que realmente tem um fundo de verdade, ok? Tem uma verdade aí por trás disso. Mas o problema é que eles levam isso ao quê? A um extremo equivocado. E a gente já falou aqui trocentas vezes. Tudo que é levado ao extremo, seja para qualquer lado que for, isso é prejudicial. As coisas não podem ser levadas ao extremo. Tem que haver equilíbrio em tudo. Seja para o bem e principalmente para o mal, ok? Não pode ser levado ao extremo as coisas. E é um extremo equivocado porque eles se utilizam dessa desculpa para não ler a Bíblia. E atém-se mais ao poder do Espírito evidenciado por curas, milagres, línguas estranhas e revelações, ok? Do que pelo o que realmente diz a palavra. Assim, muitos têm sido enganados.
Note bem também, eu não estou dizendo aqui que sou contra todas essas coisas que nós citamos e nem acredito. Não, não é isso. Milagres, línguas estranhas, curas, acredito. A gente está falando do extremo, tá bom? Como se a vida da pessoa somente fosse aquilo e a oração, a palavra de Deus, ela simplesmente fosse jogada para escanteio. O que a gente está falando é isso, tá certo? E assim muitos têm sido enganados, pois quase todos os dons espirituais, nos últimos dias, eles seriam copiados por falsos profetas. E entre eles estão principalmente os dons de profecia e maravilhas. Ok? Porque nem tudo o que muitas das vezes a pessoa ousa até em falar, né? Assim diz o Senhor, muitas das vezes Deus não está comunicando nada para ela falar. Ok? E os falsos profetas, que é uma coisa bíblica e profética, foi Jesus que falou isso, eles iriam aparecer. Eles iriam aparecer. E eles estão aí, ó. Porque a gente já está vivendo o final das coisas. Então eles iriam aparecer, iam enganar muitas pessoas. E se nós não tivermos um conhecimento da palavra de Deus, o que realmente Deus quer comunicar a gente, olha, somos facilmente enganados e levados por ventos de doutrina, de homens. O que tem acontecido também bastante, ok? Então, sem base bíblica, essas pessoas, elas são estimuladas a crer no sobrenatural, que nem sempre vem da parte de Deus. Ou mesmo nos enganos ensinados nos púlpitos, pois como não tem conhecimento, essas pessoas elas passam a crer em qualquer pessoa sem ter argumento bíblico nenhum para analisar essa pessoa. E essa atitude é errada e é completamente advertida nas Escrituras. Você quer ver? 1 João 4,1 diz o seguinte: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Amém? Então, queridos, isso é uma realidade nos nossos dias, tá certo? E aqui vai mais uma dica clara. Nós já falamos sobre isto aqui na live sobre o Espírito Santo, mas não custa repetirmos. Dons espirituais não evidenciam que somos de fato espirituais, ok? Até porque a igreja de Corinto, que não faltava nenhum dom do Espírito, não tinha a presença do Espírito. Entre eles havia fornicação, a competição sobre dons, havia divisões, contendas, idolatria e outros pecados, ok? E Paulo ele chega a dizer para essa igreja o seguinte: por que ainda sois carnais? Ok? Então, se lermos sobre os frutos da carne e do Espírito, a gente vai ver que o que evidencia a espiritualidade é o quê? É o comportamento e não os dons. Portanto, a obra do Espírito Santo na vida do cristão, ela vai ser evidenciada pela transformação do nosso caráter. Agora, os dons, a gente despreza, não são importantes? São. Nós não devemos desprezar os dons, são importantíssimos. São muito importantes para quê? Para a edificação da igreja, ok? Por isso que nós falamos na live do Espírito Santo. O fruto do Espírito, na nossa visão, na nossa opinião, é muito mais importante do que os dons, ok? Porque os dons é edificação para a igreja. E o fruto do Espírito é o quê? É para a nossa própria edificação, para o nosso crescimento, é para nós melhorarmos, ok? Então devemos buscar isso, ok? Agora que a gente viu alguns problemas relatados nas cartas de Coríntios, a gente pode compreender melhor o contexto do versículo em questão, nos baseando nos versículos anteriores,
e posteriores. Tá vendo? Aonde a gente foi da letra mata para onde a gente chegou. Então olha o apanhado hermenêutico que a gente fez antes de dar a interpretação correta. Ok? Note como o contexto é importante. Nesse caso, praticamente, foram ali vários capítulos, né, desse livro para a gente entender esse termo, a letra mata. Ok? Porque nos versos anteriores e posteriores vai dizer o seguinte, a respeito dessa questão da letra mata. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 1 Coríntios 3, do versículo 2 ao 8. Ou seja, ao lermos o contexto, é notável que o capítulo faz uma comparação entre a nova e a velha aliança. E Paulo cita a diferença da lei de Deus escrita em tábuas de pedra, dizendo que por meio dela veio o ministério da morte. Por quê? Porque no Velho Testamento a transgressão da lei de Deus incidia em quê? Em morte. E morte quase sempre imediata. Era fulminado ali na hora. E isso pode ser confirmado em textos como Êxodo, capítulo 21, 22, né? Os exemplos eram de cometer homicídio, de desonrar pai e mãe, roubar alguém, ter outro Deus, transgredir o sábado, cometer adultério. E além disso, quando Deus cria sua lei, o pecado, tomando ocasião pela lei, dominou o ser humano e o matou, conforme está registrado lá também em Romanos 7, 11. Ou seja, assim a letra em pedras, ela operava morte, porque todo homem que transgride a lei comete pecado, está sujeito a morrer, ok? Ezequiel 18:4 reforça essa questão que a gente está tratando aqui, diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A morte aqui, nesse versículo, já que a gente está fazendo hermenêutica agora, a morte aqui tem duplo sentido, se percebermos que ao pecar as pessoas morriam imediatamente quando eram pegas em flagrante, como citado nas referências que a gente fez aqui, mas principalmente espiritualmente, que é a separação de Deus e a perda da vida eterna. Vale lembrar também que antes do pecado de Adão, a alma era imortal, mas quando Deus disse que se ele comesse da árvore proibida, certamente ele morreria. Podemos então perceber o quê? Que ao comer ele não teve morte imediata, mas perdeu o direito da vida eterna. E assim o ministério de Moisés e das letras gravadas em pedra, ela mantinha a mesma regra da imortalidade perdida e por isso continuava operando a morte. E o ser humano, por meio da lei de Deus, conheceu o pecado, mas estava debaixo da sentença de morte por não conseguir obedecê-la. Quando, porém, vem o ministério do Espírito, as mesmas leis gravadas em tábuas de pedra são gravadas através do Espírito Santo em nosso coração, conforme Paulo afirma no versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Assim o Espírito Santo ele coloca as leis de Deus em nossa consciência,
de forma que possamos obedecer de forma natural, pois fomos transformados por ele e alcançamos vida por meio de seu Espírito, que ao convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8, nos conduz a Jesus para sermos justificados, ou seja, nós somos tornados justos. Ou seja, por meio do Espírito Santo temos a capacidade de cumprir a lei e não mais precisamos morrer, porque quem guarda os mandamentos tem a vida eterna. Assim sendo, o Espírito ele traz vida porque nos livra da maldição da morte por meio de Jesus, ok? Que morre por nossos pecados. E a lei traz morte, e a letra, melhor dizendo, traz morte porque diante dela todos eram condenados. E essa é a diferença da velha aliança para a nova. Na velha aliança, quem pecasse, morria. Na nova, Jesus morreu. Então, o Espírito Santo nos ajuda a obedecer a lei de Deus, escrevendo em nossa consciência para que a gente possa viver e cumpri-la. Ok? Amém? Então, não é a questão de ler muito a Bíblia. Pelo contrário, você tem que ler sim muito a palavra de Deus, ok? A letra ela não mata, a letra ela vivifica nesse caso, porque é a comunicação de Deus com os homens, a palavra, a Bíblia, né? E a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual. É a verdade, né? É a verdade. E a gente vai ver também que a verdade ela simboliza Jesus daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco ou na semana que vem, vai depender do tempo aqui. Porque olha só, a gente gastou aqui bastante tempo com um versículo, entendeu? Os próximos a gente vai dar uma acelerada aqui também, né? Porque isso aí é uma questão de você se aprofundar na palavra de Deus, né? A gente só está dando aqui algumas dicas, alguns exemplos, né? E são coisas assim básicas, pontuais, mas que muita gente tem interpretado de maneira errada, ok? Então vamos parar de preguiça, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler, né? Livros de apoio à palavra de Deus, aí tem muita coisa boa aí, ok? Pra gente não cometer aqui erros de interpretação, tá certo? Bom, o outro versículo é: seu desejo será contra ti, ok? Tá lá em Gênesis 4:7, né, esse termo, que diz o seguinte, o versículo: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qualquer leitura não minuciosa desse versículo aqui que a gente acabou de ler, ela deixa escapar um pequeno detalhe. E que detalhe é esse? O versículo ele corresponde a um trecho de um diálogo entre quem? Deus e Caim, tá certo? E a interpretação mais natural é de que o desejo de Caim seria contrário a ele. Porém, a gente vê que Deus trata Caim como a segunda pessoa, porque ele usa tu, ok? Ou seja, eu, tu, nós, vós, eles. Ele usa a segunda pessoa, tá bom? Para Caim, tu. Enquanto que o desejo corresponde a uma terceira pessoa, porque ele vai usar seu desejo e não teu desejo. A terceira pessoa no diálogo, nesse diálogo aqui, sobre o qual estão falando, é quem? É o pecado que jaz à porta. Logo, o desejo é do pecado e não de Caim, ok? Resumindo, o pecado ele jaz à porta e o desejo do pecado será
contra Caim. Ok? Isso tem muita diferença e tem muita gente que confunde aqui esse texto, tá certo? Um outro exemplo aqui é: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ok? Mas qual é o problema aqui nessa frase e que a gente já usou muito? Eu já usei muito essa frase aqui desse texto, ok? Ele está lá em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ok? A última parte desse versículo, ela costuma ser usada principalmente em igrejas de vertente pentecostal ou neopentecostal. Como se essa frase aqui, ela fosse uma promessa ou uma profecia, tá bom? Entretanto, apenas, né, de forma assim muito simplória, lendo o versículo inteiro, é possível ver que servir ou não ao Senhor é e deve ser uma escolha pessoal, ok? Uma leitura de todo o capítulo, ela vai corroborar com essa visão. Por quê? Josué ele se reuniu com todo o povo, lá no versículo 1, para oferecer a proposta, ok? De servir ou não ao Senhor. E após apresentar a proposta, Josué informa que ele e a casa dele irão servir a Deus, não como profecia ou promessa da parte de Deus, mas como veredito ou conclusão, ok? Porque em outra tradução a gente pode encontrar o seguinte: olha, vocês podem servir aos deuses do Egito ou aos deuses que serviram aos seus pais, porém, ou mais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, foi uma escolha que ele fez. Ok? Uma escolha que ele fez. Ele não estava declarando aquilo como uma promessa, enfim. Não é nada disso. E a gente pode citar também um exemplo similar, né? A gente já mata aqui 2 coelhos com uma cajadada só. Um texto similar que está lá em Atos, né, 16:31, que diz o seguinte, o texto: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Uma análise descuidada, a gente faz muitas pessoas pensarem que basta uma pessoa crer e toda a sua casa será salva. Mas note que o sujeito de serás salvo é quem? Novamente, tu. E no caso, quem? O carcereiro. E de outra forma, o verbo deveria ser conjugado como: sereis salvos. Tu e a tua casa, se você pegar a Bíblia e ler, essa expressão ela está separada por vírgula do resto da frase. E uma interpretação razoável seria de que a condição de crer para ser salvo ela vai se estender, melhor dizendo, para tu quanto para a tua casa, fazendo com que todos ali devessem crer para que isso acontecesse. E essa interpretação é confirmada no versículo seguinte, no versículo 32, que vai narrar que a palavra de Deus ela foi pregada para todos da casa do carcereiro e depois foram batizados. Tá certo? Então tem coisas que a gente generaliza, entendeu? E nesse caso aqui, tanto de Josué quanto do carcereiro, isso aconteceu de fato, mas não foi por causa dessa palavra que muitas das vezes a gente toma posse e aquilo ali, Deus ele fala de uma forma pessoal
E claro, a gente, com a melhor das intenções, a gente quer que aquilo ali se transmita para a nossa família. Só que a gente esquece que a salvação, ela é o quê? Coletiva ou individual? Ela é individual, ou seja, é a pessoa ou as pessoas que têm que tomar aquela decisão. Elas precisam tomar uma decisão, ok? E eu posso até me levantar no meio da minha família e começar a orar pelos meus familiares, começar a apresentar a Deus a vida das pessoas que ainda, sabe, querem viver a sua vida como se fosse o último dia e, sabe, não se importam com a sua vida espiritual. Eu posso fazer isso? Posso apresentar diante de Deus, posso pedir que o Espírito Santo ele convença essas pessoas dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que eles se voltem para Deus. Sim, posso fazer, mas nunca tomar posse de uma palavra que muitas das vezes Deus usou de forma isolada ou falou para determinada pessoa e criar uma regra em cima daquilo ali, dizendo que se eu for salvo, toda a minha casa vai ser também. Não é assim que funciona. As pessoas, elas precisam tomar as suas próprias decisões, tá certo? Bom, a Darlene vai falar abaixo agora sobre outro termo que muitas pessoas confundem, que é todas as coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar, Deus vai fazer tudo o que eu preciso, ok? Vai lá, Darlene. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Interpretação errada. Deus me dará tudo o que eu quero, se eu me dedicar a Ele. O erro de interpretação deste versículo ocorre por pura falta de atenção. Jesus não diz que todas as coisas serão acrescentadas, mas que todas estas coisas serão acrescentadas. Esta é um pronome demonstrativo que retoma o que Jesus havia falado, ou seja, comida, bebida e vestimenta. Versículos 25 e 31. Estas coisas, né, serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre a necessidade básica. Existem cristãos completamente dedicados a Deus, que são muito pobres, mas Deus não deixa faltar aquilo que precisamos para viver. Ele nos sustenta, por isso não precisamos ter medo de passar necessidade, se nos dedicamos a Ele. Ok? Amém? Em outras palavras, Deus ele nunca vai deixar ninguém pelado, com fome e com sede, tá bom? Porque essas são as necessidades que Jesus havia falando. Todas essas coisas. E a gente encontra isso aonde? No contexto. Aí as pessoas falam, né? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Tudo que você precisa, Deus ele vai fazer, ele vai te dar, porque você está buscando o reino dele. Não. São as nossas necessidades. Senão não existiriam pobres, né? Não existiriam pobres. Entendeu? Você já pensou se Deus fosse realizar desejo de todo mundo, como se fosse um gênio da lâmpada, né? A gente ia lá, esfregava... você tem direito a 3 pedidos. A primeira coisa que as pessoas pedem, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro, enfim. E não é assim que funciona. Essas outras coisas são o quê? As nossas necessidades, ok? No deserto, o que acontecia no deserto, né? Deus supriu a necessidade daquele povo, ok? Porventura eles passaram fome? Não. Deus sempre mandava o maná do céu, né? E quando eles enjoaram de comer o maná, a gente já está enjoado de comer maná, não tem outra coisa aí no cardápio não, aí Deus providenciou carne, ok? Quando eles tiveram lá
um período lá de sede, né? Estavam se deslocando ali de um lugar para outro. E agora como é que vai ser? Não tem água, não tem água. Aí Deus Deus chega e olha, toca aí na rocha, né? E o povo se fartou. Depois outra vez, mas dessa vez Moisés até fica irado, né? E ao invés de tocar ali, ele simplesmente fica irado e dá uma paulada mesmo ali na rocha. Enfim, esse povo reclama demais, enfim. Mas as necessidades foram supridas ali. E assim também acontece, querido, na nossa vida. Deus, ele vai agir em cima das nossas necessidades. Teve momentos de águas amargas, né? Tanta coisa, e Deus, ele faz ali, né? E acontece nos desertos da nossa vida também. Esse eu vou fazendo assim na vida da gente também. Saiba de uma coisa, se você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, se você tem trabalhado para Deus, se você tem se dedicado a Ele, isso aí, né, que Jesus falou, ou seja, estas coisas, tenha certeza, não vai faltar na tua vida. Não vai faltar, sabe? Não vai faltar, ok? Uma outra expressão, uma outra interpretação errada é o batismo com fogo, tá bom? Lucas 3,16 é onde está essa expressão. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aí, meu irmão, falou em batismo com fogo, né? Os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, já ficam oriçados quando ouvem esse versículo aqui, esse trecho desse versículo. E lendo apenas esse trecho, pode dar a entender que batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são a mesma coisa. E não é. Não é. Se a gente ler o próximo versículo, a gente vai ver que está ocorrendo que uma figura de linguagem conhecida como paralelismo, ou seja, coisas paralelas, tá certo? João Batista, ele está comparando duas coisas distintas. Vamos ver o versículo seguinte. Ele diz o seguinte: a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível, ok? Fica claro aqui que há dois grupos de pessoas: o trigo e a palha. E que enquanto um é guardado no celeiro, o outro é queimado. E o paralelismo é responsável por criar uma correspondência entre essas duas coisas e os dois tipos de batismo. E isso deixa bem claro que batismo com fogo se refere ao quê? Ao juízo ou à condenação eterna. O versículo 9, ele apresenta a mesma linha de raciocínio, tá certo? Olha aí o contexto funcionando. Porque diz o seguinte: também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Ou seja, em todo o monólogo aqui de João Batista está claro o significado de fogo. Qual é o significado de fogo aqui? Juízo e condenação. Ok? E não faria sentido apenas um versículo querer dizer algo diferente. Então a gente conclui que batismo com fogo é o quê? É condenação eterna. Tá bom? E não o que estão supondo aí muitas pessoas. Nós mesmos já... Eu já usei muitas das vezes esse termo, mas
graças a Deus, o esclarecimento, o conhecimento chegou até a nossa vida, ok? Então, isso é um erro, tá, de interpretação gravíssimo, né? E não use isso. Muitas pessoas também usam o termo para impressionar, enfim, para denotar ali uma espiritualidade, sabe, como algo assim sobrenatural, e não é nada disso, tá bom? Que o texto aqui quer dizer, tá certo? Um outro termo aqui mal interpretado, tá? O que Deus tem preparado, tá bom? 1 Coríntios 2:9. Olha, e eu preguei muito sobre esse versículo aqui, tá? E estava equivocado também. Diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. À primeira vista, esse versículo parece nos dizer sobre alguma bênção, alguma coisa boa, né? E tão boa que nós nem conseguimos imaginar, não é verdade? À primeira vista, a gente pensa assim. Porém, basta lermos o versículo seguinte. Novamente, o contexto aí entrando em cena. Se a gente ler o versículo seguinte a esse, ou seja, o versículo 10, essa conjectura ela vai totalmente por água abaixo. Sinto muito lhe informar, mas não é isso, tá bom? A gente vai ler o seguinte no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Logo, essa bênção aí que a gente imaginou, essa coisa tão boa, sabe, que Deus está preparando, né, para aqueles que o amam, que não chegou ao ouvido nem ao coração humano, ela foi revelada para aqueles que receberam, melhor dizendo, o Espírito de Deus. Mas que coisa é essa que Deus preparou? Se a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai ver Paulo falando que, ao pregar para os coríntios, ele não usou sabedoria humana, mas ele apenas apresentou o quê? O Evangelho. Tá? Isso está lá no versículo 1 e no versículo 2. E isto que os poderosos, né, deste século não conheceram, que está no versículo 8, além disso, o versículo 12 fala que aquilo que este ministério foi dado a nós gratuitamente é a graça de Deus. Ou seja, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, não é qualquer bênção, como um namorado, uma namorada dos sonhos, um carro do ano, uma casa própria. Não são bens materiais, ok? Mas é o que? É o sacrifício de Cristo revelado pela graça. Amém. Ok? Olha, não fique triste se você interpretou, porque eu também, quando eu li esse versículo, sabe, eu fiquei imaginando assim um monte de coisa. Cara, será que Deus tem preparado pra gente, coisa e tal, e, sabe, e viajei na maionese. Mas é o sacrifício de Cristo revelado pela graça. Então note que você tem que ler para entender esse termo aí, praticamente o capítulo todo. Então note como o texto é importante, tá? A coisa ela não funciona com versículos isolados, tá bom? Um outro termo também muito mal interpretado é posso tudo.
Aonde está isso? Filipenses 4:13. Tudo posso, ou posso tudo, naquele que me fortalece. Geralmente esse versículo é usado para quê? Para indicar que com a ajuda de Jesus eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Entretanto, pelo contexto, a interpretação mais razoável seria a de que a gente pode passar por todas as situações firmes, ok? Pois a gente vai receber a força, essa força da parte de Deus, ok? Conforme Filipenses 4:11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, Paulo ele tinha passado por todo tipo de situação. Situação de fartura, situação de necessidade, frio. Tem dia que ele estava almoçando de favor na casa de alguém. Tem dia que ele estava almoçando em palácios ou castelos com gente importante, ok? Mas em todas as circunstâncias ele estava como? Contente, ok? Porque ele tinha Jesus. E a felicidade do cristão, ela não depende da sua situação material, ok? A gente se abate às vezes, a gente fica triste, fica. Se aborrece, muitas das vezes, sabe? O nosso semblante, muitas das vezes, ele até cai, ok? Mas a gente pode sim todas as coisas, porque Deus, ele nos fortalece. E esse pode todas as coisas é passar por qualquer situação. Amém? A situação material, bens, isso aí não mede felicidade de ninguém, e muito menos do cristão. O que mede a nossa felicidade é se a gente está com Cristo ou não está com Cristo. Isso é o que importa. Isso é o mais importante. Tá certo? Vamos lá, prosseguindo. Provérbios agora 8:17, ok? É uma outra interpretação errada. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Qual a interpretação errada aí que muitas pessoas fazem? Os que oram de madrugada acharão a Deus com mais facilidade. E tem gente que tem a coragem, a audácia de falar o seguinte: olha, de madrugada a fila é menor. O capítulo 8, queridos, de Provérbios, ele fala de quê? De sabedoria. A gente só lê o versículo 17, mas se a gente lê o capítulo 8 todo, a gente vai ver que o autor ali está falando de sabedoria. Logo, os que buscam a sabedoria de madrugada, ou seja, os que estudam até tarde ou os que acordam cedo para estudar, acharão essa sabedoria, ok? Não é questão de buscar Deus de madrugada. Ah, mas você está falando então que está errado orar de madrugada? Não, continue orando. Mas você pode buscar Deus de madrugada, você pode buscar a Deus durante o dia, durante a tarde. Olha, busque a Deus o quanto você quiser. Porque Ele não apenas atende de madrugada, não. Ele atende a qualquer hora. A qualquer hora que você clamar, Deus vai estar te ouvindo. Não precisa ser de madrugada. Ok? E eu não estou falando também que estou condenando quem faz isso. Não! Se você faz, isso aí tem feito bem para você, olha, continue fazendo, amém? Continue orando, e apenas não de madrugada, mas busque a Deus.
em todo o tempo, orando em todo o tempo, como diz Paulo. Amém? Um abraço aí para nossa amiga Milena Canísio. Okay? Abração, Milena, Deus te abençoe. Oi, me atrasei hoje, 1000 desculpas. Não, que isso. Depois você volta aí e assiste lá desde o início, tá bom? O mais importante é a tua presença aqui e Deus está falando contigo, abençoando a tua vida, tá bom? Amém. Aqui a gente já está aqui partindo para o final, mas depois você volta aí, vai ficar gravado lá no nosso fake, depois vai para o YouTube também, tá bom? E é só você voltar aí e acompanhar o início lá, quando a gente falou, tá certo? Bom, vamos lá. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a interpretação desse texto? Meu Deus do céu, o inferno vai atacar a igreja, ok? Mas ele não vai prevalecer contra ela. Vamos fazer algumas considerações aqui. Antigamente, nas cidades fortificadas, as portas eram importantes itens de defesa, tá bom? Prevalecer contra uma porta era uma expressão usada para dizer que as portas elas foram derrubadas e a cidade ela foi invadida. A gente pode ver muito isso em filmes épicos e eu sou fã desses filmes, sabe? Rei Arthur, Coração Valente, filmes medievais. Olha, eu gosto muito. Robin Hood, né? E a gente vê aquelas cenas, né? A Cruzada também é um bom filme, né? E quando o exército inimigo ele invadia uma cidade, geralmente a cidade ali eles tinham que passar por um forte, né? Uma fortaleza. Aí tinha aquele portão, sabe? Grosso mesmo, bem robusto de madeira ali, né? E eles cortavam muitas das vezes uma árvore, pegavam o tronco dela e usavam aquilo ali em cima de uma carroça ou de um carro, né? Com rodas e imprimiam uma velocidade, vinham com aquele tronco ali, com aquela árvore praticamente inteira, né? E batiam contra o portão, né? Até o portão arrebentar ou ele abrir os ferrolhos, e quando o portão abria já vinha a infantaria atrás invadindo, tomando a cidade, matando os soldados ali daquela cidade, as pessoas que estavam defendendo aquela cidade ou aquele reino, e entravam, ok? Então a interpretação que a gente fez, e muita gente ainda faz, né? Eu estava conversando isso até algumas semanas atrás com a minha mãe sobre esse versículo, e hoje a gente está trazendo esse versículo aqui para esclarecimento, né, do que se trata. Jesus ele não estava dizendo que a igreja seria atacada pelo inferno, mas pelo contrário, ele estava dizendo que a igreja atacaria o inferno e derrubaria as suas portas. E por que a igreja ela tem que fazer isso? Para salvar as pessoas que estão lá dentro, ok? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o inferno é um estado de espírito. E nós estávamos no inferno também. Um dia alguém entrou lá, ou seja, derrubou as portas, né? Porque não é isso que o versículo está dizendo. Essa é a função da igreja, ok? Que as portas do inferno não prevaleceriam, ou seja, lugar de cristão. E entenda bem o que eu vou falar aqui e não fique com medo, mas lugar de cristão, lugar da igreja é onde? É de estar na porta do inferno. Mas não é para entrar lá no inferno e ficar, não. Não, é para entrar lá, derrubar as portas e salvar as almas que estão lá. Ok? Amém. Amém? Então essa é a interpretação correta desse texto.
ok? As portas do inferno não podem e nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? O Adriano falou então que a gente tem que estar no inferno. A gente não tem que estar no inferno. A gente tem que invadir essas portas e salvar, amém, as almas que estão perecendo lá. Tá certo? Isso aí dá margem também para um outro estudo que a gente pode ter à frente, né? Porque muitas pessoas podem argumentar, não, mas o inferno, não sei o que, está fechado, Jesus tomou a chave do inferno. Gente, isso aí é um outro assunto, é uma outra situação. A gente está se concentrando aqui nesse texto. Uma outra live. Tá bom? É uma outra live, a gente pode esclarecer tudo isso. Mas a interpretação desse texto é isso aqui que a gente falou, tá certo? Amém. Vamos lá então, para a gente estar encerrando. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A interpretação que muitas pessoas fazem em cima desse texto é o seguinte: um crente não deve se casar com pessoa não crente, ok? 2 Coríntios, do versículo, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, Paulo, ele não vai falar somente de casamento, tá bom? Ele não vai falar somente sobre casamento. Inclusive, ele vai dizer o seguinte: que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia, ela proíbe todo e qualquer tipo de sociedade entre fiéis e infiéis. E não é só questão de casamento, são empresas, negócios, filiação em sociedades secretas ou reservadas, etc, etc, etc. Não é só casamento não, tá, gente? Esse jugo desigual aqui serve para todas as áreas da nossa vida. Então, o negócio aqui, ele vai mais além do que a gente pensava, tá certo? Claro que o casamento é o principal, né? Principal, ok? Minha mãe botou ali um comentário: eu acho que é uma questão de esforço de separarmos um tempo para Deus de madrugada ou em outro horário, só temos a ganhar em obediência e comunhão com Deus. Sim, com certeza, ok? É uma questão de esforço e de madrugada também. Não é que a fila seja menor, não é isso, né? Ou que Deus ele só se agrada daqueles que o buscam de madrugada, mas também é uma questão de que está tudo em silêncio, né? Tá tudo calmo, é um horário assim mais sossegado, mais tranquilo do que uma correria durante o dia, de algumas atividades que a gente tem que desempenhar. De repente, né? Também ninguém vai te interromper. Ninguém vai te interromper. É claro que você tem que fazer isso como se fosse um devocional, ou como Jesus instruiu, né, em secreto. Ou seja, você não vai chegar de madrugada e ficar gritando, né, e ali glorificando a Deus, porque você vai acordar a casa toda, né, e as outras pessoas que estão ali. Então é uma coisa assim bem reservada, bem sossegada, bem tranquila, tá? E o horário favorece sim de madrugada, tá certo? Mas não apenas de madrugada, tá, gente? Porque você tem a liberdade de buscar a Deus em todos os momentos. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, em qualquer horário. Claro, fazendo isso com sabedoria, né? Ali de acordo com o local que você esteja, ok? Mas é isso aí, tá bom? Vamos lá. Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração, tá? É o último versículo aqui para a gente analisar e fazer a interpretação aqui correta. E na semana que vem a gente continua. Então vamos lá. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Qual é a interpretação errada aqui? Bom,
se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Poxa, que bom se fosse assim, né? Mas não é, ok? Por quê? Se seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de quem? De Deus, ok? Quando os seus desejos eles se alinham com os desejos de Deus, eles vão se cumprir. Ou seja, a sua vontade ela precisa se alinhar com a vontade de Deus e não o contrário. Entenderam? Tá ok? Ou seja, não é a vontade de Deus que tem que se aliar com a sua, mas é a vontade de Deus, aliás, é a tua vontade que tem que se aliar com a vontade de Deus. Ou seja, os teus desejos eles têm que se confundir com os desejos de Deus, sabe? E muitas das vezes isso tem causado problemas, porque as pessoas pegam esse texto, né? Mas está dizendo aqui na Bíblia, olha, Ele vai conceder o que meu coração deseja. Será que Ele vai conceder o que teu coração deseja? Porque muitas das vezes a gente não sabe nem pedir, a gente não sabe nem orar muitas das vezes. E oração é comunicação com Deus. E se Deus fosse realizar tudo que o nosso coração deseja, olha, seria muito complicado. Muito complicado, ok? Então essa questão de realizar o desejo do nosso coração, esse desejo é o quê? Desejar as coisas que Deus deseja. E muitas das vezes, Deus é tão bom, tão misericordioso, que a gente tem um desejo no nosso coração, sabe? E esse desejo ali também se confunde com o que Deus está trabalhando, fazendo a vontade, né, dele na nossa vida. E Ele chega lá e, olha, nos concede coisas assim que a gente nem imaginava. Ele faz além daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente imaginou, em algumas situações, ok? Desejo segundo o propósito e vontade de Deus, exatamente isso que minha mãe colocou aí. Desejo segundo o propósito e a vontade de Deus. Porque tem a tua vontade, mas também tem a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela sempre vai ser soberana. Entendeu? Então, muitas das vezes, guarde isso aqui que a gente vai falar. Muitas das vezes, Deus vai te abençoar, Deus vai te conceder, Deus vai te dar algumas coisas que você vai ficar assim pensando, poxa, mas eu não pedi isso. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. E Deus, Ele age assim porque Ele vai agir em cima da, sabe de quê? Da tua necessidade, ou seja, daquilo que realmente você precisa. Muitas das vezes Deus vai fazer isso, ok? Agir em cima daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, e muitas das vezes daquilo que, mas eu queria isso. Eu queria isso. Algumas vezes acontece da gente querer algo e Deus nos abençoar. Ou seja, aquilo que nós pensamos e desejamos, ele se confundiu com a vontade e com o propósito de Deus. Aí, ou seja, as coisas se confundiram ali espiritualmente. Nós recebemos aquilo que a gente estava imaginando que seria, e muitas das vezes até mais do que a gente imaginava, e Deus, ele pega e faz. Mas Deus, ele vai trabalhar em cima das nossas necessidades. Não muitas das vezes daquilo que a gente quer, mas daquilo que a gente precisa. Tá bom? Amém. Obrigado aí, gente, pela tua participação. Tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Né? Que Deus tenha aberto o teu entendimento. Que você... ao ler agora a palavra de Deus, você tem uma outra visão, você tem uma outra interpretação, né? E a gente deseja isso aqui, claro, com a maior das boas intenções, ok?
Mas quem convence o homem de todas as coisas é o Espírito Santo. A gente só lança a semente aqui. Mas quem dá o crescimento, quem faz essa semente florescer, germinar, enfim, todo aquele processo é o nosso Deus. Tá certo? Nós estamos também nos finais dos tempos, né? Do tempo, vamos dizer. E precisamos entender a palavra de Deus, porque agora várias pessoas falam um monte de coisas e a gente, se você não procurar entender a palavra de Deus, vai ficar complicado, porque tudo que falarem vocês vão acreditar, e a gente não pode acreditar em tudo que se fala. Exatamente. Então, fim do tempo. Um conselho para isso é fazer como os nossos irmãos bereanos, lá de Bereia. O que eles faziam? Terminava a pregação, ou até mesmo no meio da pregação, e quem estivesse ali pregando ou proferindo a palavra, eles iam lá na Bíblia e examinavam se aquilo ali estava escrito na Bíblia. Se estivesse escrito na Bíblia, olha, eles pegavam e aplicavam, assimilavam aquele ensino, mas se não estivesse de acordo com a palavra de Deus, eles simplesmente descartavam aquilo, não levavam adiante, e muito provavelmente a pessoa que pregou naquele dia ali de forma equivocada não era chamada mais para pregar, não, ok? E isso a gente deve fazer, ok? Deve fazer. A gente deve sim confrontar o que a gente ouve com a palavra de Deus. Se está escrito lá, meu irmão, se é verdade, então eu aplico isso na minha vida. Se não é, eu rejeito, sabe? Não aceito. E falou aí sobre tudo menos da palavra de Deus, tá certo? O objetivo do estudo também é esse, tá bom? Amém. Semana que vem a gente vai falar sobre outros versículos. Vamos falar sobre alguns também polêmicos, como esse exemplo que a gente acabou de citar, né? A questão de julgamento, não julgueis para não ser julgados. Vamos falar sobre esse versículo, tá bom? Então, aguarde cenas aí do próximo capítulo dessa live, tá bom? Espero que Deus tenha abençoado a tua vida nessa noite, né? Que o Espírito Santo ele abra o teu conhecimento, abra o teu coração, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao nosso Deus pela vida dos nossos irmãos, que a gente orou na live anterior, né? A vida do Sorin, da sua família, graças a Deus. Eu conversei essa semana com o Sorin, ele está na enfermaria. Amém. Que Deus possa abençoar a vida dele, da Lene, toda aquela família. Olha, obrigado aí pela oração de vocês também, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui, querendo Ele, com a vontade e a permissão, a gente vai estar aqui semana que vem, trazendo a segunda parte desse estudo sobre os versículos mal interpretados, tá bom? Abração aí também para você, Karina. Um abraço para todos aí. Deus abençoe a vida de vocês. Um bom domingo. Tá bom? Que Deus possa suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, tá certo? Se inscreva no nosso canal, você que ainda não fez isso, tá? É muito importante pra gente, tá bom? Deixe teu like lá, compartilhe essa live, compartilhe esse trabalho com outras pessoas. Pode pegar o vídeo, compartilhar, você tem liberdade, tá bom? Que Deus te abençoe então. Boa noite aí para todos. Você que vai entrar mais tarde, que Deus te abençoe da mesma forma, da mesma maneira, ok? E até semana que vem então, tá bom? Se Deus quiser. Grande abraço aí, fiquem na paz.